Antes de começarmos essa história intensa e apaixonante, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa e de outras narrativas que vão mexer com o seu coração. Comente o que achou, compartilhe com quem você sabe que vai amar essa história, e venha viver cada emoção conosco. Agora, prepare-se para mergulhar em um amor proibido, onde o desejo e o destino se enfrentam numa batalha que vai prender você do começo ao fim. Ela apareceu na vida dele como um sopro de ar num lugar onde o ar já não circulava mais. Um feixe de luz num mundo onde ele havia se acostumado à escuridão, e não sabia mais como sair dela. Arthur era um homem frio. Não por escolha, mas por sobrevivência. Os olhos intensos escondiam um passado que ninguém ousava tocar, e o sorriso, quando surgia, era apenas uma sombra do que um dia fora. Herdara cedo demais o peso de um império construído por homens duros, onde sentimentos eram tratados como fraquezas e amor, como distração. Cresceu aprendendo a calar o coração para ouvir apenas o som dos números, das promessas de poder, das expectativas que o sufocavam. Mas por dentro, ele sangrava. Ainda carregava a dor cravada no peito da única vez que amou. Uma traição profunda, cruel, que o ensinou que amar era perigoso demais. E então, ela surgiu. Isadora. Nome de poesia, alma de tempestade. Entrou naquele escritório como quem não pedia licença para existir. E nem precisava. O mundo parecia se curvar quando ela passava. Mas não era arrogância, era intensidade. Tinha olhos que pareciam conhecer todos os segredos do universo e, ao mesmo tempo, esconder os próprios. Seus movimentos tinham uma delicadeza feroz. Uma mulher que havia aprendido, à força, que precisava ser forte para sobreviver. E que não podia se dar ao luxo de confiar. Ela viera para ocupar uma posição que ninguém queria, e a assessora pessoal de Arthur Vilar. Diziam que ele não durava mais de 3 semanas com ninguém ao lado. Mas Isadora, não se intimidou. Talvez porque já tivesse enfrentado monstros maiores. Talvez porque não estivesse ali apenas por ambição, mas por necessidade. Havia contas. Um irmão doente. Um passado que a perseguia feito sombra. E uma promessa que fizera a mãe no leito de morte, que jamais se deixaria ser destruída por homem nenhum. Mas logo nos primeiros dias, algo começou a acontecer. Não era o que diziam nos corredores. Não era romance. Não era paixão. Era algo, que doía. Porque era silencioso. Contido. Quase cruel. Ele não falava mais do que o necessário. Ela respondia com a mesma frieza. Mas havia momentos. Pequenos instantes em que o tempo parecia hesitar. Olhares que duravam um segundo a mais. Silêncios que gritavam. A respiração dele, por vezes, alterava-se ao sentir o perfume que ela usava, leve, doce, como memória de um verão perdido. E quando ela tocava acidentalmente em sua mão para entregar algum documento, ele endurecia. Como se estivesse se punindo por sentir. Isadora notava. E fingia que não. Porque também sentia. Mas não podia. Não devia. Ele era o homem que simbolizava tudo o que ela aprendeu a evitar: controle, distância, poder. E ela, era só uma mulher com cicatrizes demais e esperanças de menos. Não podia se permitir desejar alguém que não estava ali para amá-la, e sim para usá-la, como todos os outros homens que cruzaram seu caminho. Mas Arthur era diferente. Por trás daquela fachada de pedra havia um abismo. E ela, mesmo sem querer, começou a querer se lançar nele. Começou a enxergar além. Começou a ver a dor que ele escondia, e passou a temer a própria vulnerabilidade. Até que uma noite, tudo mudou. Chovia forte. Ele havia trabalhado até tarde. Ela também. A empresa estava vazia. E havia algo no ar denso, pulsante. Ela entrou na sala para entregar relatórios e se deparou com ele, sentado à janela, olhando a cidade em silêncio. Estava mais humano do que jamais parecerá. Mais perdido.
E pela primeira vez, ele falou de si. Sem aviso. Sem filtro. Contou de quando perdeu a mãe. De como o pai o moldou como máquina. Do dia em que foi traído por aquela que achava que seria sua salvação. A voz dele tremia, mas não caía. E Isadora ouviu. Em silêncio. Com o coração apertado e os olhos úmidos. Porque, por trás daquela armadura, havia um homem exausto por dentro. Um homem que só queria descanso. Verdade. E então, ele a olhou. De um jeito que paralisou o tempo. Como se tudo que ele quisesse estivesse diante dele. Como se ela fosse a resposta de uma pergunta antiga. Mas também, é como se soubesse que não podia tocá-la. Eu não devia sentir isso, ele disse, baixo, quase um sussurro. Ela sentiu a pele arrepiar. Nem eu, respondeu. A tensão se tornou insuportável. O ar, rarefeito. Os dois sabiam. Não havia volta. O desejo estava ali. Vivo. Pulsando. Selvagem. Mas ninguém se moveu. Porque ambos sabiam que era perigoso demais. Que ceder significaria abrir feridas que mal haviam cicatrizado. E perder o controle que custaram tanto a conquistar. Nos dias seguintes, tudo mudou. A distância entre eles cresceu. Fria. Dolorosa. Como se aquele momento nunca tivesse existido. Como se o que sentiam fosse apenas um delírio da noite. Ele voltou à sua indiferença. Ela, ao seu silêncio. Mas por dentro, os dois estavam em ruínas. E então, veio o golpe. Arthur foi convocado para um casamento de negócios. Uma aliança forçada com a filha de um dos investidores. Isadora soube pelos corredores. Viu a foto da mulher. Linda. Rica. Irretocável. Uma escolha perfeita para alguém como ele. E sentiu algo que não queria sentir, ciúme. Raiva. Dor. Uma dor que não fazia sentido, porque ele nunca foi seu. Nunca seria. Mas mesmo assim, ela chorou. Sozinha. No banheiro da empresa. Em silêncio. E ele fingiu que não viu seus olhos vermelhos quando ela saiu. Naquela noite, Arthur bebeu. Mais do que deveria. Porque sentia. Sentia algo que não queria admitir. Que não podia permitir. Ela era tudo o que ele sempre quis, mas não podia ter. Porque tê-la significava abrir mão de tudo. Do controle. Do nome. Do futuro já traçado. Significava desafiar seu pai. A sociedade. As expectativas. Significava amar de novo. E amar, para ele, era como caminhar descalço sobre vidro. Mas o coração não obedece a contratos. E o destino já começava a traçar suas próprias linhas. O tempo não perdoava. Passava lento, como se zombasse da angústia que os dois tentavam esconder. Os dias na empresa voltaram à rotina, pelo menos, para quem via de fora. Mas por dentro, o clima entre Arthur e Isadora era outra coisa. Era outra temperatura. Outra frequência. Era quase insuportável. Ele mal conseguia ficar na mesma sala que ela por mais de alguns minutos sem sentir o controle escorregar pelas mãos. E ela, cada vez que o via se afastar, algo em seu peito gritava. Não era só desejo. Era ausência. Era medo. Era uma vontade que doía mais do que qualquer coisa que já sentirá. Eles não falavam sobre aquela noite. Nenhuma palavra. Mas a lembrança estava ali. Em tudo. Nos olhares que desviavam rápido demais. Nas conversas formais, cortadas por silêncios constrangedores. No jeito como ele respirava fundo antes de pronunciar seu nome. E no modo como ela tremia levemente ao ouvir sua voz.
Isadora tentava se proteger. Sabia muito bem como era ser apenas a mais uma na vida de alguém que não está disposto a amar. Já tinha sido essa mulher antes. E jurou nunca mais voltar a ser. Mas Arthur, ele não era como os outros. Ela enxergava isso. E era exatamente isso que mais a assustava. Porque ele também carregava suas cicatrizes. Também se escondia atrás de muros. E, pior ainda, se ela via nos olhos dele o mesmo desejo que escondia nos seus. Uma tensão que não se dissipava, só crescia. Até que uma tarde qualquer, o acaso decidiu brincar com os dois. A reunião estava cheia. Sala lotada. Pauta urgente. Clima pesado. Isadora estendia um relatório sobre a mesa. Arthur falava com um dos diretores. Tudo normal. Até que seus dedos se tocaram por um segundo. Rápido. Acidental. Mas o suficiente. Foi como se o mundo parasse. Ela sentiu o calor subir pelo corpo. Ele travou no meio da frase. Os olhos se encontraram. Por um segundo. Um único segundo. Mas foi o bastante para o universo mudar de eixo. Isadora recuou bruscamente, como se tivesse levado um choque. Baixou os olhos, mordeu os lábios, fingiu concentração. Mas o coração batia alto demais. Rápido demais. Descompassado. Arthur disfarçou. Continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas não ouviu mais nenhuma palavra. Porque todo o corpo dele gritava por aquele toque. Depois disso, tudo saiu do controle. Os dias seguintes foram uma tortura. O desejo passou a invadir até os silêncios. Eles já não precisavam se olhar para saber que o outro estava perto. O ar entre eles carregava eletricidade. As conversas se tornaram curtas. Precisas. Quase duras. Como se, ao evitarem o contato, estivessem tentando apagar um incêndio que já consumia tudo. Mas quanto mais evitavam, mais ardiam. Arthur se via perdido entre dois mundos. De um lado, o casamento de fachada com a filha de um investidor poderoso, que seu pai insistia em empurrar como aliança estratégica. Um relacionamento sem amor, mas com tudo que ele foi ensinado a valorizar: status, segurança, conveniência. Do outro lado, Isadora. Intensa. Incontrolável. Impossível. Ela não era só um desejo. Era um chamado. Uma provocação viva às amarras que ele mesmo se impôs por anos. E, talvez por isso, ele tentasse resistir. Porque sabia, se cedesse, não haveria volta. Isadora, por sua vez, se afundava em dúvidas. Sentia-se cada vez mais vulnerável, cada vez mais envolvida. Sabia que ele estava prestes a se casar. Sabia que aquilo não podia ir além. Mas cada vez que ele passava por ela, seu corpo tremia. O coração apertava. O mundo inteiro ficava suspenso. Numa sexta-feira cinzenta, ela resolveu ir embora mais cedo. Precisava de ar. Precisava fugir dele. Desceu as escadas apressada, atravessou a portaria, mas antes de alcançar a rua, só ouviu sua voz. Isadora. Ela parou. Não queria, mas parou. Ele estava ali. De paletó, sem gravata, o olhar turvo, intenso. E pela primeira vez, sem escudo. Precisamos conversar. Ela hesitou. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo entre nós. Isadora engoliu seco. Sentiu as pernas fraquejarem. Não está acontecendo nada, Arthur. Não minta para mim, a voz dele saiu mais baixa, mais firme. Eu sinto. Você sente. Ela desviou os olhos. O coração disparava. Isso não muda nada. Você vai se casar. Silêncio. Ele se aproximou um passo.
E depois mais um. Eu não quero me casar com ela. Ela o olhou, ferida. Mas vai. Arthur não respondeu. Porque sabia que, naquele momento, não tinha como prometer o contrário. Mas também sabia que, se continuasse calado, perderia a única coisa que realmente queria. Ela virou de costas, pronta para ir embora. Mas ele segurou seu braço, suave, quente. E então, pela primeira vez, seus corpos ficaram próximos demais. Isadora, se eu estou lutando contra tudo aqui dentro. Contra o que esperam de mim. Contra o que eu mesmo me obriguei a ser. Mas com você, tudo isso desmorona. Eu não sei o que fazer com isso. Só sei que te quero. Ela fechou os olhos, sentindo o toque dele como um veneno doce correndo nas veias. E eu não posso ser mais uma ferida na sua vida, Arthur. Nem você na minha. Ele a soltou. A voz dele saiu como um sussurro quebrado. Então me diz como esquecer o que a gente sente. Ela não respondeu. Porque também não sabia. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Isadora chorou sozinha, deitada na cama, revivendo cada palavra, cada gesto. Arthur bebeu, encarando a cidade pela janela do apartamento, com o peito em guerra. Algo entre eles havia se quebrado. Ou despertado. Ou, talvez, os dois. E dali em diante, nada seria igual. O desejo agora era uma chama viva, incontrolável, à beira do abismo. E o abismo os chamava. Foi numa noite chuvosa que tudo finalmente ruiu. O céu desabava sobre a cidade, como se refletisse a tormenta que tomava conta do coração deles. As gotas batiam nos vidros como punhos impacientes. No alto do prédio, luzes apagadas, corredores silenciosos. Todos haviam ido embora. Menos eles. Isadora havia ficado presa com relatórios atrasados. Arthur não conseguia dormir e decidiu revisar documentos por distração ou talvez por desespero. Ambos sabiam que aquilo era uma armadilha do destino. Os dois sozinhos. No mesmo espaço. Com o mundo lá fora em silêncio, e o mundo aqui dentro prestes a explodir. Isadora entrou na sala dele sem bater. Preciso que assine isso antes de sair. A voz saiu firme. Mas os olhos não conseguiam sustentá-lo por mais de um segundo. Arthur a encarou. Lento. Profundo. Como se já soubesse que, daquela vez, não haveria volta. Fecha a porta, por favor. Ela hesitou. Só assine, Arthur. Estou cansada. Por isso mesmo, ele disse. Fecha a porta. Ela fechou. Sem saber se por obediência ou rendição. Caminhou até a mesa, largou os papéis e recuou 2 passos. Mas ele se levantou. Devagar. Como quem caminha em direção ao próprio limite. Há quanto tempo estamos fingindo que não estamos nos destruindo por dentro? Isadora sentiu o corpo gelar. Arthur. Eu não vou casar com ela, ele disse, interrompendo. Já decidi. Já falei com meu pai. Ele surtou. Me ameaçou. Disse que eu estava jogando tudo fora. Mas eu não me importo mais. Isadora piscou, atordoada. Você desistiu do casamento? Desisti de viver uma mentira, ele disse, se aproximando. Desisti de ignorar o que eu sinto. E o que eu sinto por você, Isadora, me consome. Ela recuou um passo. A voz presa na garganta. Isso não vai funcionar. Por que não? Porque eu não confio. Nem em você, nem em mim, nem no mundo lá fora. Porque tudo que é bonito demais, já acaba. Porque eu passei a vida me remendando. E se eu te deixar entrar, que eu não volto a me levantar. Arthur parou diante dela. Olhos nos olhos. Respiração pesada. Então me deixa cair com você.
Mas não foge mais. E ela cedeu. O beijo veio como um colapso. Como um grito. Como um terremoto silencioso. Um encontro de tudo que eles evitaram sentir por semanas. Mãos desesperadas. Corpos famintos. Desejo acumulado em cada gesto, em cada toque. Não havia mais tempo. Nem racionalidade. Apenas eles. Apenas agora. Naquela noite, a sala de reuniões virou cenário de rendição. Roupas ao chão, suspiros abafados, mãos trêmulas. Foi intenso. Foi cru. Foi real. E, pela primeira vez, nenhum dos dois se sentiu quebrado. Pela primeira vez, se sentiram inteiros. Mas o amor, quando nasce da dor, não floresce sem espinhos. Na manhã seguinte, o mundo voltou a bater à porta. Isadora acordou sozinha. No sofá do escritório dele. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava cinza. E ele não estava ali. No celular, uma mensagem. Precisei sair antes que os funcionários chegassem. Precisamos conversar depois. Arthur. Depois. Essa palavra soou como um corte. Como o início do fim. As horas passaram. Nada. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Isadora tentava se concentrar, mas tudo nela doía. O corpo ainda sentia o toque dele. Mas o silêncio machucava mais do que qualquer ausência. À tarde, a bomba estourou. Um dos jornais financeiros publicou uma nota: Arthur Vilar rompe noivado com a herdeira do Grupo Navarro. Empresa sofre desvalorização. Acionistas questionam a estabilidade da liderança. O caos se instalou. Reuniões de emergência. Chamadas do conselho. O pai de Arthur exigindo explicações. Rumores de escândalos. E, no meio disso, os olhares voltados para ela. Sussurros. Desconfiança. Foi por causa dela. Ela é o motivo. Manipuladora. Ambiciosa. O veneno se espalhava rápido demais. Arthur apareceu no final da tarde. Cansado. Tenso. Mas quando a viu, os olhos dele suavizaram. Foi até ela em silêncio, pegou sua mão, e a levou até a sala de vidro. Lá dentro, fechou a porta. Eles vão tentar te derrubar, ele disse. Já começaram. Estão dizendo que você me seduziu, que foi tudo um jogo. Que você quer ascender usando o meu nome. Ela o olhou, magoada. E você vai deixar que digam? Claro que não. Mas não posso impedir que falem. Só posso proteger você, se você me deixar. Ela afastou a mão. E quem me protege de você? Arthur recuou. Aquela frase atravessou sua pele. Você acha que eu te machucaria? Não de propósito. Mas você já está fazendo isso. Quando acordar de manhã e perceber que jogou tudo fora por minha causa, vai me culpar. E quando o mundo te pressionar, vai me odiar. Porque homens como você foram treinados para vencer, Arthur. E eu não sou uma conquista. Eu sou o risco. Ele se aproximou de novo. Com calma. E se eu estiver pronto para o risco? Ela segurou o choro. Então prova. Me assume. Fala a verdade. Para todos. Aguenta o escândalo. Aguenta as consequências. Aguenta me amar, sem esconder. Silêncio. Longo demais. Arthur não disse nada. Porque sabia que, para fazer aquilo, precisaria enfrentar tudo que jurou proteger: o nome, o império, a imagem. E ele hesitou. Foi nesse instante que Isadora entendeu. Você ainda não está pronto. Ela saiu. Sem olhar para trás. Deixou-o sozinho no silêncio da própria indecisão. Nos dias que seguiram,
Isadora pediu afastamento. Disse que precisava cuidar da saúde. Mas, na verdade, precisava cuidar do coração. Arthur não insistiu. Não foi atrás. Porque parte dele ainda estava preso ao medo. Mas o tempo passou. Lento. Cruel. E com ele, veio a saudade. Ele percebeu que a ausência dela deixava tudo sem cor. Que os dias não tinham mais gosto. Que nenhuma vitória fazia sentido. Ele havia escolhido o império, mas perdido o que fazia a vida valer. E foi então que Arthur entendeu. Não bastava sentir. Era preciso agir. Porque amor não sobrevive escondido. E ela era tudo o que ele queria. E dessa vez, ele não deixaria escapar. 2 semanas. 14 dias sem vê-la. 336 horas em que tudo que Arthur fez foi tentar respirar num mundo onde Isadora não estava. E quanto mais o tempo passava, mais ele sentia que tinha feito a maior escolha errada da vida. Ela havia partido em silêncio. Sem escândalo, sem gritos. Apenas foi. Como quem entende que esperar por um amor incompleto é como tentar aquecer-se num inverno que não acaba. Arthur a viu sair da sua vida, sem coragem de segurá-la. Mas agora, sozinho, o que restava era o eco da ausência. Ele tentou fingir. Sentou-se em reuniões, assinou contratos, deu entrevistas. Mas por dentro, estava em ruínas. Dormia pouco. Comia menos ainda. E todas as noites, ao encarar o teto vazio, lembrava do cheiro dela, da forma como dizia seu nome, da intensidade silenciosa com que ela o amava, mesmo lutando contra isso. E então veio o golpe final. Encontrou, por acaso, um dos antigos relatórios dela. Havia uma anotação à mão no canto da folha. Algo pequeno, quase insignificante. Mas era a caligrafia dela. Aquele traço forte, ao mesmo tempo, feminino. E foi ali, entre números e rabiscos, que ele entendeu. Ela havia deixado marcas demais para ser esquecida. Arthur levantou. Não pensou 2 vezes. Pegou o carro, dirigiu pela madrugada, atravessou a cidade. Sabia onde ela morava. Sabia que era arriscado. Mas já não importava. Era agora ou nunca. Isadora estava acordada, sentada no sofá, abraçada a uma manta fina. A TV ligada sem som. A xícara de chá esquecida na mesa. Desde que saíra da empresa, tentava convencer a si mesma de que fizera o certo. Que precisava proteger o pouco que restava do próprio coração. Mas era mentira. Ela sentia a falta dele. Do olhar dele. Do toque dele. De tudo que Arthur tentava esconder, e que, de algum jeito, ela conseguia ver. E então, o interfone tocou. Ela hesitou. Atendeu. Sou eu, disse a voz rouca do outro lado. Por favor, desce. Ou deixa eu subir. Isadora fechou os olhos. O coração acelerou. E antes que a razão gritasse, ela apertou o botão. 2 minutos depois, ele estava ali. À sua frente. Com os olhos cansados e a barba por fazer. Molhado da chuva fina que caía. Mas ainda assim, lindo. E vulnerável. Mais do que nunca. Por que veio? Ela perguntou, com a voz baixa, controlada. Arthur respirou fundo. Como se precisasse puxar coragem do próprio chão. Porque eu não posso mais fingir que te perder foi certo. Porque desde que você foi embora, nada mais tem sentido. Porque eu te amo, Isadora. E isso me destrói e me reconstrói ao mesmo tempo. Ela baixou os olhos. Engoliu o nó na garganta. Você devia ter dito isso antes. Eu não sabia como, ele confessou. Passei a vida inteira aprendendo a controlar tudo. Meu mundo sempre foi feito de decisões estratégicas. Mas você, me desarma.
Você me faz sentir. E eu fugi disso. Fugi de você. Por medo. Ele deu um passo à frente. Mas agora eu entendo. Sentir não é fraqueza. É coragem. E se for para cair, que eu caia contigo. Isadora encarou os olhos dele. E, por um instante, todo o orgulho desabou. Você me machucou, Arthur. Eu sei. Me deixou sozinha. Eu sei. Me fez acreditar que era tudo só desejo. Só um momento. Arthur se aproximou mais. Estava a um passo dela agora. A respiração dele já se misturava com a dela. Me deixa provar que não era. Me deixa te amar como eu devia ter feito desde o início. Silêncio. Isadora hesitou. Ainda doía. Ainda ardia. Mas algo dentro dela já ainda amava. Ainda esperava. Ela estendeu a mão, devagar. Tocou o rosto dele. Sentiu a pele quente, o queixo trêmulo. E, naquele instante, algo se quebrou, não entre eles, mas dentro deles. O medo. A resistência. A armadura. Ela encostou a testa na dele. Não me promete o que não pode cumprir. Eu te prometo só uma coisa, ele sussurrou. Que não vou mais fugir. O beijo veio. Lento. Profundo. Diferente de todos os outros. Não havia pressa. Nem desespero. Havia entrega. Havia a verdade. Havia amor. Dessa vez, sem culpa. Nos dias que seguiram, tudo mudou. Arthur convocou uma coletiva de imprensa. Assumiu publicamente o rompimento com a noiva e explicou que a decisão foi pessoal. Sem citar nomes. Sem culpar ninguém. Apenas a verdade. Pouco depois, a imprensa descobriu. O romance com Isadora veio à tona. Haters apareceram. Mas também vieram os que torciam. Os que viam ali, não um escândalo, mas um homem escolhendo o amor. Ele perdeu investidores. Teve contratos rompidos. Mas se manteve firme. Isadora, por outro lado, resistiu à ideia de voltar para a empresa. Preferiu começar do zero. Abriu uma consultoria pequena, discreta. E Arthur foi o primeiro cliente. Começaram devagar. Reaprendendo a confiar. Redescobrindo o toque, o beijo, o silêncio compartilhado. E em cada pequena vitória, um passo a mais rumo ao recomeço. E numa noite de verão, sob um céu limpo, ele a levou ao topo do prédio onde tudo começou. Ali, onde o desejo nasceu, ele ajoelhou. Tirou do bolso uma caixinha pequena. E, com os olhos marejados, perguntou: Dessa vez, posso te ter? Isadora sorriu. Uma lágrima escorreu. Dessa vez, pode. E quando ela disse assim, o mundo pareceu suspirar. Porque, enfim, o amor venceu. E mesmo que tivesse sido preciso atravessar o inferno da dúvida, da dor, da renúncia, se eles estavam ali. Inteiros. Curados. Verdadeiros. Ela era tudo o que ele queria. E, finalmente, podia ter. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos como este. Conte para a gente nos comentários o que mais tocou o seu coração e compartilhe com quem merece viver essa emoção. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a trazer ainda mais histórias que vão mexer com você. Até a próxima narrativa!